Oi gente, eu me chamo Caroline Vicente, estou iniciando agora nesse canal e eu queria poder contar uma história que aconteceu na minha viagem para Minas. A minha irmã ia casar em janeiro, ela avisou a gente alguns meses antes. Ela mora em Minas, que é onde ia acontecer o casamento, acredito eu que seja no interior de Minas, numa cidade chamada Cidade dos Fogos, alguma coisa assim. E a gente não estava preparado financeiramente para isso. Só que aí, como ela avisou a gente com antecedência, a gente resolveu se organizar. E eu estava saindo da empresa naquela época, uma empresa onde eu estava trabalhando há um tempo. Tá, a gente fez todo o preparo, tudo, montou, comprou bolsa, comprou tudo que a gente ainda não tinha. Levou já roupa pronta para poder ir pro casamento, para não precisar alugar ou comprar lá, porque a gente não sabia qual seria o custo da onde ela mora, né? Porque cada cidade é um valor, independente do que seja a mesma peça, mas todo mundo trabalha com valor diferenciado, não específico. E aí, enquanto a gente foi, a nossa viagem foi tranquila. A gente levou 2 crianças e a gente tinha levado bastante besteira para poder precisar estar comprando no meio do caminho. E quando a gente chegou na parte da cidade, lá até onde o ônibus para levar para chegar da onde minha irmã mora, leva 2 horas. E aí o ônibus não passa lá, a gente tivemos que entrar em contato com eles. E a minha irmã veio para poder buscar a gente. A gente seguiu o caminho, parou numa outra cidade onde minha tia mora. E de lá a gente seguiu para a cidade onde minha irmã também mora. O período todinho foi até tranquilo. Teve um dia em que eu precisei sacar um dinheiro. E a minha irmã tava indo, não me lembro muito bem para que era, mas ela tava saindo naquele exato momento. E eu pedi para que ela pudesse me levar lá. Aí ela falou, tranquilo, eu te deixo lá. Aí ela me deixou lá e quando eu saí, eu não sabia como voltar. Porque eu não conhecia nada, né? Eu nunca tinha ido sozinha, não sabia como fazer a rota para poder voltar. E eu fiquei em desespero. Não sabia como é que eu ia fazer para voltar. E aí eu entrei em contato com minha mãe também já começou a ficar desesperada. Ela perguntou, cadê tua irmã? Aí eu falei, me deixou aqui, foi fazer as coisas dela. Aí eu falei assim, agora, eu falei, tenta achar um endereço aí, alguma coisa em que eu consiga colocar no GPS e que eu consiga voltar pra casa dela. Aí minha mãe começou a procurar até que achou um talão de energia lá, em que ela achou o número e o nome da residência dela. Coloquei no GPS e eu tive que andar durante 2 horas a pé, porque eu não achava táxi, eu não achava ônibus, eu não achava nada. Parece que é uma cidade tão parada assim que não passava de jeito nenhum. E eu fui andando, né? Quando eu cheguei, eu tinha saído, eu acho que 1h da tarde, voltei quase 4 horas da tarde. Só que no outro dia, eu ia precisar novamente voltar lá, porque eu tinha que resolver umas coisas. Porque como eu tava me planejando para poder ir em São Paulo, porque eu tinha me organizado para abrir minha loja própria, montar meu negocinho, eu precisava buscar mercadoria. Só que, porém, foi na época da pandemia. E na semana que a gente foi a semana em que todas as lojas fecharam. Então não tinha como eu ir e poder conhecer lá São Paulo, não tinha como eu poder comprar minhas coisas. Só que lá onde a minha irmã mora, eles também têm umas partes chamadas galpão, que é onde eles também trabalham com atacado, né, algumas coisas assim. E aí eu precisava sacar dinheiro para poder eu comprar, porque só trabalha à vista, né, não trabalha com cartão. E aí eu voltei lá, consegui entrar pelo GPS, achei o endereço e graças a Deus eu consegui um mototáxi. Só que eu tinha combinado de um táxi poder me trazer de volta. Como lá não fica rodando táxi, igual roda aqui onde eu moro, lá não fica. E aí eu tinha encontrado contato com ele e a gente tinha marcado para poder ele me buscar quando eu tivesse, porque não tinha como eu trazer as mercadorias tudo grande. Aí tá, né? Quando chegou no dia, ele não apareceu.
Não apareceu e eu com um monte de caixa lá desesperada sem saber o que eu ia fazer. Ainda bem que o dono do estabelecimento foi uma pessoa muito educada, muito tranquila e pediu para um rapaz lá poder me deixar em casa. Não sabia nem como voltar, porque não sabia andar rua nem nada, mas consegui desenrolar. Falei, entra aqui, entra ali e acabei achando o endereço. Só que durante esse período da viagem, sempre acontecia algo diferente, algo em que me incomodava. Por quê? Porque sempre tinha uma pessoa, sempre que a gente passava em algum local, as pessoas vinham perguntar da gente se a gente era índia, principalmente quando a minha filha tava com a gente. Eu respondia tranquilo, tudo numa boa. E aí, aí teve um dia em que eu percebi que era uma forma de deboche. Algumas pessoas não, mas outras sim, perguntar de uma forma meio debochando. E faltavam uns 3 dias para poder a gente voltar para Rondônia. E eu precisava comprar algumas coisas, porque se a gente deixar para comprar no meio do caminho, na viagem, sai muito cara. E a gente preferiu comprar besteira, coisas para as crianças poderem comer no meio do caminho, tudo antes no mercado para facilitar ainda mais, né? E eu precisava ir no mercado, mas os mercados que tinha lá era taberna, não era mercado não. Aí eu fui andando com a minha filhinha, a gente foi descer uns morros que tem lá, até que eu consegui achar um mercado. E eu entrei para poder comprar as coisas lá com ela, tudo. E uma hora eu fui na padaria comprar um pão para ela, para poder merendar. E aconteceu algo muito constrangedor mesmo. Eu lembro que quando eu fui perguntar da moça quanto é que tava o valor lá, ela olhou pra minha filha e ela gritou. Ela gritou bem alto no mercado e gritou assim, nossa, uma índia! Parecia que ela tava pelada. Sem roupa, sob pena na cabeça, com um monte de coisa. E ela tava toda vestidinha de bonequinha, um vestidinho rodadinho. E aí eu fiquei muito constrangida com a atitude que ela teve. Porque na minha mente não tinha necessidade dela fazer aquilo não. E na volta aconteceu novamente outras coisas constrangedoras. A gente voltando, o pessoal começou a perguntava, a gente respondia numa boa. E dentro do ônibus tinha uma senhora que toda vez que ela saía e entrava, ela perguntava a mesma coisa. As primeiras vezes a gente respondeu de boa. Depois a gente viu que era uma forma de tentar afrontar a gente. E aí ela toda hora perguntava a mesma coisa, a gente já tava cansada disso. E a minha mãe acabou se estressando com ela. E na hora que ela desceu, voltou, fez a mesma pergunta, minha mãe deu uma resposta nela. E eu vi que ela ficou toda sem graça, né? Mas continuou. Demorou meia hora, voltou de novo. E até que a gente fingiu que nada tá acontecendo, porque misericórdia, tava chato demais. E eu lembro que tinha um rapaz, um casal, que ele também tava vindo pra cá, pra Rondônia. E ele falou que todo mundo falava que aqui era cheio de bicho, de onça correndo no meio da rua, de jacaré, de um monte de coisa, né? E a gente só escutando a conversa dele lá com o pessoal lá e eu só observando, né? A minha mãe falou, é assim mesmo, vai lá que a onça te come. Aí depois ele veio perguntar, né, se a gente era daqui, né? Ele veio perguntar como é que era a cidade, a gente respondeu tudo numa boa. E eu agradeci quando eu cheguei em casa, porque, pra falar a verdade, assim, sabe, foi uma viagem que poderia ser muito boa, muito agradável, mas não foi. Não foi, fiquei muito constrangida com a atitude das pessoas, né? Das pessoas, porque eu sei que todo mundo é curioso, mas eu não vejo nada demais no meu rosto. Não é uma coisa que as pessoas, tipo, vão falar, ai meu Deus, olha que mulher, entendeu? E eu não pretendo mais voltar lá. Não pretendo. Pretendo conhecer São Paulo ainda, mas voltar nessa cidade não tenho mais vontade. E é isso. Essa foi minha viagem, aconteceu
Contei um pouquinho resumido para não ficar um vídeo tão longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí, me segue, tá bom? Que eu vou estar postando mais coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que puder estar me perguntando, tipo conteúdos que pode estar me indicando para me poder estar postando, eu vou agradecer.